Pedrinho falou que o Vasco é top 8 do Brasileirão. Cara, nossa. Olha só, os 4 de São Paulo já são melhores que o Vasco. Inter e Grêmio. Atlético e Cruzeiro. Pronto, já temos 8. Os outros 3 do Rio, já temos 11. Gente, eu sei que é uma declaração protocolar, porque ele é o presidente do clube, ele também não pode falar que é a 15ª força do brasileiro, mas é o tipo de coisa que é melhor não falar, né? É melhor... O que esperar desse Vasco não é top 8, Pedrinho, pelo amor de Deus. A gente já sabe que as suas principais contratações não conseguem nem entrar em campo separado, que dirá junto. Coutinho e Payet, infelizmente, não dá para contar com eles. Eu acho que ele já comete um erro logo na largada, né? Porque Vasco e top não podem estar na mesma frase. Então já começa errado aí. O nosso Vascão. Pois é, né? Nosso Vascão, eu acho que vai ter que, de novo, sabe, remar para não ficar perto lá do andar de baixo. Essa é a expectativa que eu tenho. Eu acho que é muito ruim criar essa expectativa. Eu entendo o Pedrinho de tentar resgatar alguma autoestima do torcedor, principalmente o torcedor carioca, que vai ver nos próximos meses muitas notícias dos rivais se preparando para o Mundial, e o Vasco é o único que não está. Então, eu entendo que é uma preocupação do clube, no meio da confusão da 777, no meio da confusão do Payet com a namorada, com a mulher, com o Coutinho que não joga, né? Que bom se fossem 11 Verretes, mas não são 11 Verretes no Vasco, né? Eu acho que o Vasco é um time de massa, com torcida no país inteiro. Onde o Vasco for jogar de novo, vai ter torcida, e quando você estabelece que você está disputando uma vaga na Libertadores, se você tem um elenco top 8, você está disputando uma vaga na Libertadores. Qualquer coisa menos que isso é menos do que a torcida pode esperar. Se o presidente do clube está falando isso, o presidente do clube que jogou bola está falando isso, ele cria uma expectativa. Eu acho que o vascaíno talvez seja o torcedor que mais sofreu aí nos últimos 15, de 2011 para cá, certamente, talvez os times mais doloridos aí com o que aconteceu com o time. E nos piores momentos a torcida esteve lá, né? O sentimento não pode parar, não é essa história toda, foi bonito no Maracanã e tal. Eu acho que a torcida do Vasco topa um acordo com o time de reconstrução. O que ela não topa é mais um cara enganando a torcida, entendeu? O Pedrinho não precisa disso, acho, para ter respaldo da torcida, apoio. Você fala, gente, a gente vai precisar, é um ano muito difícil, vai ser o Campeonato Brasileiro mais difícil de todos os tempos, a gente tem que ganhar os nossos jogos em casa, São Januário tem que estar lotado sempre, eu conto com vocês, tal, papapá. Mas isso fala para a torcida, bom, se eu estou indo em São Januário agora e o time é top 8, em casa vai ganhar todos os jogos. Pode empatar um fora, perder, mas em casa o Vasco tem que ser imbatível. Acho que não ajuda, sabe? Dá para entender como você falou, mas acho que não ajuda, porém entendo que, principalmente na Guanabara, ele vai precisar falar bastante com a torcida do Vasco nos próximos meses. Quando parar o campeonato, se o Vasco não tiver no top 8 e ficar um mês assistindo o Mundial com os outros 3 lá, vai ser muito difícil para o vascaíno, eu acho. Mas eu acho que o Vasco tem pelo menos um fator positivo, uma coisa que realmente eu valorizo muito. Eu sei que o torcedor do Vasco vai se irritar muitas vezes ao longo desse Campeonato Brasileiro com o estilo Carille de ser, mas eu acho que o Carille é o cara certo para esse trabalho de reorganização de um time. Ele não vai dar espetáculo nunca, mas o Vasco vai ser, eu acho que a tendência é de ser um time bem mais eficiente do que seria com outro aventureiro de mercado aí. Mas para isso, com todo respeito, o Vasco tem que jogar como o Corinthians de 17. Põe o Verrete de Jô, e é todo mundo para garantir baliza 0. Se o Verrete fizer um gol, é 1-0. Se o Verrete não fizer, não perdeu o jogo. É a minha religião isso aí. Então, fazer o quê, né? Se você me chamar para dar uma preleção, eu adoro o Vascão, eu vou. Agora, a torcida precisa estar esperando por isso. E não falar, não, estamos disputando uma vaga na Libertadores, que é igual falar, estamos entre os 8. Ó, o que é isso aqui? 5, 4, 1. Formação preferida da Marília deve ser essa, né? 5 atrás, com 3 zagueiros. Minha primeira 4 no meio e um Verrete lá se vira. Bola no Verrete. 10 eu gosto bastante. Um jogo de 2017. A Marília sonha com isso. Agora, nessa religião da Marília, de fato, eu sou ateu. De qualquer forma, o Carille não me culpa por você não acreditar em Deus. Você é ateu 24 horas do seu dia, com Corinthians, sem Corinthians, com volante ou sem volante. Não me culpa, não. Dona Isaura, é um homem, é um herege. Não tem culpa. Ele é... Falando em herege, já vou te mostrar um negócio aqui e tal. Mas Marília, você bateu numa tecla muito legal, que é a torcida do Vasco. Você sabe o que a torcida do Vasco fez hoje de manhã? Olha o nome. Peraí que não dá para... herege. Muito bom, mas tá ao contrário, Pipo. Então, Leonardo Padura,
Muito bom esse livro. Recomendo. Bom. Tipo assim, a biografia dos amigos do Pipo. A torcida do Vasco lotou, já esgotou os ingressos para domingo, Vasco e Santos. Isso é incrível. O principal reforço do clube é a torcida do Vasco. Mas é o que vocês falaram, você não pode iludir o torcedor, que é a sua principal arma. É São Januário lotado, é fazer aquilo de um caldeirão, apesar do Carille. Do estilo de jogo do Carille. Outra coisa, o Pedrinho tem no banco de reservas dele, tem um técnico que soube lidar muito bem quando ele virou o técnico do Corinthians em 2017, com o que aqui em São Paulo ficou muito famoso, que era a hashtag Quarta Força. O Corinthians faz um campeonato é campeão em 2015, faz um 2016 horroroso, perde 915. Depois que o Tite vai embora para a seleção brasileira, vem o professor Loss, vem o professor Carilli. Saudades aí do professor Loss. Foi um ano assim, juro. Ainda teve esse rapaz. Teve o professor Cristóvão também. Professor Cristóvão. Então, foi um ano que... Eu não sei como não teve um Globo Repórter sobre a minha saúde aquele ano. Eu sobrevivi ao 2016. Quando começa 2017, o Corinthians tenta contratar o Rueda, vocês lembram? Aí o Rueda, um fala não, o outro fala não. Quando ninguém quer de novo, aí desenha-se que assim, não, queremos o Carille. A história contada de trás para frente. Não, vamos colocar alguém, um auxiliar que conhece o clube, que foi auxiliar do Mano, do Tite, do Mano, todo aquele período, Tite, Mano, ele era auxiliar desses caras. E o Carille, nesses casos, ele treinava, ele era auxiliar de defesa. Ele treinava a defesa do Corinthians. Então, aí começa o ano, todos os times são melhor que o Corinthians. O São Palmeiras era melhor que o Corinthians, tinha sido campeão brasileiro, o São Paulo era melhor que o Corinthians, o Santos era melhor que o Corinthians era a hashtag Quarta Força. O Corinthians foi campeão paulista. E não, mas estou falando, aquela trajetória do Paulista, quando começa, o Corinthians é a quarta força, o Corinthians é a quarta força, o Corinthians é a quarta força. Então, o Carille tem no currículo dele saber lidar num time grande, como é o Vasco, enorme, em um momento em que a autoestima do clube não é disputar com os seus maiores rivais os mesmos títulos, ainda que naquele ano o Corinthians tenha sido campeão depois. Então, acho que o Vasco tem muito a tirar do Carille. Agora, se esperar 15-0, 5-0, futebol bailarino, 4-1... Futebol tem que se divertir, futebol também é lúdico, Marília. No caso do Vasco, não pode ser. No caso do Vasco é um caso sério, sempre sem gracinha. O Carille é tão certo para isso, porque que ele é um técnico que sabe que vai levar porrada e ele aguenta o tranco. O problema, às vezes, é quem está acima dele ser aí solidário a isso. Porque, às vezes, o dirigente descarrega tudo nas costas do técnico, o cara apanha pra caramba e o dirigente, eu fiz o possível e tal. O Carille, ano passado, ele era massacrado pela maior parte da torcida do Santos, que vivia aquela imbecilidade, mas porque ele é diferente do nosso DNA. Como se time grande da segunda divisão tem que ter alguma preocupação com o tal do DNA. E ele conseguiu, mesmo com o Santos, Série B, ser vice-campeão paulista e ganhou a Série B. Cumpriu os objetivos. Jogo de ida, Pipo. Vice-campeão paulista, sem ser massacrado. O jogo de ida, o Santos foi muito melhor. Sim. Cumpriu os objetivos aí com folga. E veja, claro, o Vasco não pode jogar de peito aberto contra o Flamengo. Mas na semi do Campeonato Carioca, eu acho que o Vasco fez 2 jogos bem dignos contra o Flamengo. Bem dignos. O Vasco está refém de uma SAF, né? De novo, esse papo. Acho que o Pedrinho é o que menos tem culpa nesse processo todo. São décadas de péssimas gestões, de Eurico, do próprio Dinamite. Isso caiu o Pedrinho quis pegar esse desafio, mas está dependente da SAF. Diz ele que tem vários NDAs assinados, mas ainda não teve uma proposta concreta, e está nessa enrolação, não do Pedrinho, é do processo enrolado mesmo.